Saudações aos presentes. Obrigado por este congresso, obrigado por estarem presentes neste último dia e ainda mais a estas horas da nossa comunicação. Grato pela vossa presença. Ora, vamos falar sobre vanguardas literárias em Angola, dialética para uma atualização do olhar. Esta comunicação vai ser dividida em duas partes. No caso, na primeira parte, vamos apresentar estes movimentos literários. Na segunda parte, vamos nos focar nesta revista que está aí a circular para o olhar de alguns dos textos que vamos aqui fazer uma leitura. Ora, o mais antigo caso de uma literatura moderna em Angola remonta da penúltima década do século XIX, exatamente 37 anos depois da publicação do primeiro poemário em Angola, Espontaneidades da Minha Alma às Senhoras Africanas, de José da Silva Maia Ferreira. Joaquim Dias Cordeiro da Mata, romântico, introduz a noção de poesia moderna no seu poema com o mesmo título. Nos dizeres do crítico literário Luís Canjimbo, para o autor de Delírios, a poesia moderna é aquela que celebra as lidas e as auras dos povos livres dos grilhões. É na poesia moderna de Joaquim Dias Cordeiro da Mata em que se nota pela primeira vez a incorporação de vocábulos de uma das línguas vernáculas na poesia angolana. O seu poema Kikola é uma das provas do que afirmamos aqui, propondo ao leitor novos temas e a dramaticidade no poema. Aplica-se assim a primeira ruptura em relação ao primeiro poeta com um livro publicado em Angola. Eu passo a mostrar algumas passagens deste poema, onde ele, pela primeira vez, consegue hibridizar o português com uma destas línguas vernáculas de Angola, no caso o quimbundo. Então, este poema, como se pode notar, há ali duas línguas em situação de adstrato, não de superextrato. Há aí um contacto linguístico que é muito interessante notarmos. Ora, vou agora passar para as vanguardas propriamente ditas. Se entre os anos 40 e os anos 50 do século XX, o movimento dos novos intelectuais de Angola, muitas vezes confundido com o seu lema Vamos Descobrir Angola, é um marco que se consolida com o surgimento da revista Cultura. Nos anos 80 do mesmo século, sem descartarmos a importância das Brigadas Jovens de Literatura, dois movimentos merecem a nossa atenção, nomeadamente o Coletivo de Trabalhos Literários, o Andange, fundado em 1984, e o Movimento Cultural Kishimula, fundado em 1985. O projeto das Brigadas Jovens de Literatura começa em 1980, ao contrário do que Laranjeira, na sua obra de 1995, afirma, 1981. Portanto, há aqui um erro de historiografia. Foram criadas até o ano de 1987
as Brigadas Jovens de Literatura de Luanda, da Huila, do Ambo, conhecida como Alda Lara, do IJE, do Kwanza Norte também. Mas, a 21 de novembro de 1987, surge, em tentativa de unificação das várias brigadas, a Brigada Jovem de Literatura de Angola, que foi um fiasco, pois que tinha ali um pendor político que acabou por destruir esse projeto das Brigadas Jovens de Literatura. As brigadas, vale ressaltar, concordavam com a ideologia do sistema político vigente à época e cultivavam o cantalutismo em grande parte. Ora, sobre o Andange, diz Lobito Feijó, um dos principais membros deste movimento, em Luanda, passo a citar, um grupo de jovens escritores arquitetou o projeto estético O Andange, que viria a público através da divulgação de um manifesto teórico-prático no Jornal da Angola. Foi num domingo, 22 de abril do ano de 1984. Resultou do projeto a formação de um dinâmico coletivo de trabalhos literários que, discretamente, propunha-se, por via da investigação estética, passar em revista tudo quanto havia sido produzido e publicado localmente pelos integrantes das gerações literárias precedentes, bem como tudo quanto havia sido publicado pelos amantes da literatura enquadrados na Brigada Jovem de Literatura de então. O objetivo era, diz Lobito Feijó, encontrar circuitos operatórios que lhes permitissem dar volta às produções literárias da emergente geração dos anos 80, até aí despidas de qualquer proposta estética. Sentia-se a necessidade de algo novo que sacudisse, por via da agitação, a realidade literária então vivida, pois enveredava-se pela via da produção literária dirigida e politicamente engajada, caindo-se, não raras vezes, no domínio do cantalutismo desnecessário, porque desprovido dos pressupostos da verdadeira arte literária. Concorda com Lobito Feijó, outro membro deste movimento, o Andange, Aníbal Simões, que salienta que foi sob proposta de Luís Candimbo e Lobito Feijó que surgiu a ideia de se criar uma nova tendência literária, até porque os textos cantalutistas que proliferavam na altura, para além de pouca qualidade, continham erros gramaticais inaceitáveis. Defendiam eles, os andangianos, uma ruptura radical com os cânones literários imperantes até então na poesia, prosa e, inclusivamente, na crítica literária. Pretendia-se com o Andange, que é uma junção, este termo, de duas línguas, no caso Umbundo e Kimbundo, Handa, e com este movimento eles pretendiam fazer das raízes angolanas, as raízes culturais, nutriente para a criação artística e literária. A proclamação deste movimento foi publicada na página cultural do Jornal da Angola, confirma Aníbal Simões. Vale lembrar que os membros do Andange cultivavam um simbolismo com laivo de romantismo, de concretismo, de surrealismo e com algumas características, no caso provérbios conhecidos como sabo em Kimbundo e miimbo, no caso canções próprios da oratura ou da literatura oral angolana. Aí estão alguns membros deste movimento
caso Luís Candingo, Lopito Feijó, Aníbal Simões, Frederico Minga, Domingos Ginginha e ainda Antônio Panguila. Dos membros do Quichímbula, este movimento cultural Quichímbula, temos aí um grande mentor que foi Eduardo Bonavena, temos ainda o Domingos Nascimento, Dudu Pérez e outros que podemos ver aí pela lista. Nas palavras de André, de um simbolismo sublime que por vezes se desenrolava num simbolismo concreto, anulam os membros do Quichímbula a totalidade narrativa que caracterizava os poetas do MENIA, ou seja, do movimento dos novos intelectuais de Angola. Trazem um verso imagético, reticente, com exuberante ornato, como que de barroco se tratasse. Os homens da revista Arshot eram designados como a geração do delírio azul. Entre os dois movimentos literários de 1984 e 1985, havia o mesmo ideal, como se notou durante os parágrafos anteriores da nossa comunicação. O de ruptura e de busca das raízes angolanas para, com influência das vanguardas europeias do século XX, dinamizarem um sistema semiótico literário angolano, que, nos anos dos novecentistas, foi marcado por um romantismo com laivo de classicismo, nos anos dos novos intelectuais de Angola pelo neorrealismo, pela negritude e pelo panafricanismo, e nos anos da guerrilha pelo simbolismo, pelo surrealismo e pelo concretismo. Ora, fundado em 2015, o Literagres é o resultado da junção de jovens ex-membros do movimento cívico-cultural vianense e outros que não faziam parte de algum movimento literário. Este movimento, cuja revista está ali a circular, é interessante porque é, no fundo, uma neo-vanguarda. E já vamos ver durante a leitura que vamos fazer dos textos desta revista. Nas palavras do escritor e jornalista Ezequiel Cório, estamos diante de um naipe de autores cuja ainda brevíssima obra revela uma genuína inquietude existencial e uma missão legítima de romper barreiras e se darem a conhecer em toda a sua idiosincrasia. Ora, das palavras de Ezequiel Cório, podemos assim dizer que o Literagres, primeiro, é um movimento formado por jovens conscientes do que é literatura, em sentido restrito. O Literagres surge num contexto de relativa mediocridade artístico-literária e com uma nata de movimentos cívico-culturais que, usando o texto oral em Angola, muitas vezes pensavam estar a fazer literatura em sentido restrito. E também o Literagres marca o seu tempo por, vamos ver durante a leitura dos textos, mexer relativamente com as redes do sistema semiótico literário da instituição literária angolana, como assim aconteceu com o movimento dos novos intelectuais, com Andange e com a geração do delírio, o Quichímbula, nos anos 80. Mas quais são as inovações que eles apresentam este movimento? Vamos ver se conseguimos então trazer algumas. Primeiro, dos seus membros destacam-se Elder Simbad, Cíntia Gonçalves e também Mabanza Cambaka e Ernesto Daniel, sobretudo pelos seus textos e por contextualizarem e criarem no fundo este movimento. Inovações que trazem. Eles, primeiro, apresentam, como se poderá ver na seção de poemas da sua revista,
a inversão dos títulos dos poemas, ou seja, normalmente os títulos aparecem primeiro e depois o texto. Eles fazem o contrário. Primeiro fazem um poema, no fundo uma espécie de automatismo, e depois é que intitulam o próprio poema, sendo que muitas vezes o título funciona como uma ata finda. Dizem os membros deste movimento que o título no final dos poemas, e no seu manifesto nota-se isso também, não é bem um título tradicional, mas sim um tema em espécie de ata finda, sem o qual não se percebe totalmente a ideia do poema. Outra inovação que eles apresentam é a crase induzida. Surge de uma forma inusitada, é um elemento estético que se pode ter em alguns poemas. Eu vou aqui ver se consigo ler um poema onde se nota isto. No poema Lâmina da Morte, de Mangabi, se pode ver isto. Escrevinhar a alma, ou seja, em vez de escrever a alma, ele cria um neologismo, escrevinhar, e depois coloca uma crase inusitada na palavra alma. Outro elemento que eles trazem é o aperfeiçoamento da desafixação ou desmembramento da palavra, prática que não é relativamente nova no sistema literário angolano, porque os poandangianos já traziam esse experimentalismo. E nos anos 70 também encontramos isso em Jorge Macedo, em David Mestre, esta característica. Portanto, há um outro poema onde se pode ver isto, o poema Lâmina do Tempo. Diz: lâmina do tempo fer luz, degolando alfabetos, ou seja, parte-se a palavra para que ela, neste processo de desafixação, possa ter mais do que um significado. Ora, para a prosa, por uma, verificamos a prática do realismo animista teorizado pelo nigeriano Henri Garuba. O que é que diz Henri Garuba? Mas antes vou ler aqui uma passagem na qual se pode notar este elemento. No portão que dá acesso à maternidade, uma jovem mulher com seu quimbundo atabalhoado dizia repetidas vezes: Songa de mameno. Maria vai com todos. A mandonga do bairro Malangino já não se aguentava de tanta dor. Da sua intimidade, uma vida espreitava a existência. Vizinha Nzala, a anciã que acompanhava Maria vai com todos, vislumbrava um futuro ácido para a jovem grávida. Diz Henri Garuba sobre o realismo animista, então. Se o realismo mágico caracteriza-se por uma tentativa de capturar a realidade através de uma visão multidimensional do mundo, visível e invisível, a lógica animista subverte e desestabiliza a hierarquia da ciência sobre o mágico e a narrativa secular da modernidade, reabsorvendo o tempo histórico nas matrizes do mito e da mágica. Usa-se o termo animismo para se referir à literatura e, de um modo geral, à arte africana, com a finalidade de fundamentar rigorosamente os eventos supostamente insólitos, evitando recorrer aos conceitos ocidentais que, até certo ponto, acabam sendo limitadores em razão da dimensão antropológica dos povos africanos. E, por outra, no plano linguístico, um conjunto de neologismos, principalmente em nomes e verbos resultantes de dois elementos. Eles também apresentam isto. Tanto pode-se notar ali na revista alguns como malambandando,
lua andando, escuridão, peixe, essa junção de bebê e peixe, pão pagaio, sentido papagaio, diz pão pagaio, para sugerir pão e mensagem. Ressalta-se que há mais solidez de rupturas na poesia do movimento do que na prosa, pois os elementos que citamos neste estudo já foram utilizados por alguns escritores da instituição literária angolana, como foi o caso de Antônio de Assis Júnior em O Segredo da Morta, Romance de Costumes Angolenses, o caso de Pepe Tela, no conto Os Estranhos Pássaros de Asas Abertas, e o caso de Albino Carlos, nos seus romances Isunge e Caça às Bruxas. Ora, estas vanguardas, e aqui uma neo-vanguarda, aqui o literários, elas foram influenciadas pelas escolas, as vanguardas europeias também. No caso aqui, o neorrealismo, o surrealismo, o concretismo e ainda o simbolismo. Se fosse por uma questão historiográfica, eu colocava assim, o simbolismo, neorrealismo e depois surrealismo e o concretismo. Então, as principais mensagens destes movimentos de vanguarda. Primeiro temos a mensagem, a voz dos naturais de Angola. Interessante notar no frontispício desta revista muito conhecida o texto de uma poeta pouco conhecida que serve como manifesto, que é o texto de Ermelinda Xavier. Outra revista importante, essa das brigadas, a mais conseguida foi esta, a Aspiração, número 2. Depois o Hexágono, cujo frontispício não podemos mostrar porque não encontramos ainda durante a nossa investigação. O Hexágono também não encontramos. O Gênese também não encontramos. E depois temos então esta Arshot, a revista Arshot do movimento Kishimula. A Aspiração é da Brigada Jovem de Literatura. A Mensagem, a Voz dos Naturais de Angola, é do movimento dos Novos Intelectuais de Angola. O Hexágono é da Brigada Jovem de Literatura da Huila. Gênese é da Brigada Jovem de Literatura Aldalara, do Ambo. Arshot é do movimento cultural Kishimula, ou Geração do Delírio Azul, como eles se intitulavam, Bonavena e amigos e confrades. Ora, Tundavala, esta revista que serve aqui do nosso grande objeto da comunicação, é então do Literários. E eles apresentam a todos estes elementos, eles chamam de o que eles apresentam como inovações, não chamam nem de surrealismo, nem de concretismo, mas a junção destes elementos com a adaptação à realidade angolana e africana chamam de agroestética. Ora, o Andange não teve uma revista, conforme se notou, então eles publicaram os seus textos no Jornal de Angola. Num trabalho acurado de pesquisa que também fizemos, conseguimos fazer a recolha, no caso um trabalho de pesquisa e recolha deste material, e fizemos uma revista que, tão logo haja patrocínio, vamos publicar. Chegamos então à segunda parte da comunicação, que é a extensão da realidade política, social e psicológica na revista Tundavala. Para o boletim Tundavala 2, participaram 34 membros do Literários. Quanto à extensão da realidade política de Angola. Primeiro, Angola tornou-se independente a 11 de novembro de 1975. À época, Agostinho Neto tornou-se o primeiro presidente.
A corrente política que se adotou foi o socialismo marxista-leninista, vendo que o país tinha muitos desafios para realizar até ser um país desenvolvido. Neto, o autor do poemário Sagrado da Esperança, em muitos dos seus discursos deixava claro que a luta continua e que a vitória é certa. Ora, a cena política de Angola foi marcada durante cerca de 37 anos pela existência de um presidente e líder do partido. O poeta e crítico literário Agostinho Gonçalves escreve o poema Zé para fazer um balanço dos ganhos dos longos anos da governação do MPLA e do seu então líder José Eduardo dos Santos. Diz o poeta, o seu sujeito lírico: Zé Eduardo, Zé ninguém, dos santos que eu vi, na terra um vi, em PLA, em PK, em contínua luta, em certas vitórias, no ventre palanquino, o Deus mortal. Aí o sujeito lírico aproveita-se da polifonia do nome José Eduardo dos Santos para apresentar aspectos do partido que governa e do seu presidente. Fruto da opressão do governo de então, o sujeito lírico considera o presidente um ser sem sentimentos, olhando para a influência da Igreja Católica em Angola, o mesmo apresenta o único santo que viu, no caso, o presidente, cujo sobrenome é Santos. Pela permanência no poder, o eu lírico enuncia os poucos bens feitos por aquele partido que governa há mais de 40 anos o país. Para o sujeito lírico, o presidente do partido era venerado como se fosse um deus, custando para muitos dos seus seguidores crer que um dia ele teria de deixar o poder. Bem, da extensão da realidade social, a sociedade angolana carece de estruturas sociais, mas o que não se pode esconder é o sofrimento, a injustiça e a miséria da maior parte da população. Vamos notar essa realidade em alguns dos textos dos membros do movimento Literários, na revista Tunda Vala 2, como um dos poemas de Mabanza Kambaca, que anuncia esta sociedade civil que questiona as ações dos políticos, as injustiças, e faz um retrato da frustração que existe no interior de muitos homens e mulheres. Diz o poeta: vou ler isto. É mesmo essa palavra que só nos passa agora, ou de 4 em 4 anos, a lei, e aqui a guerra é uma festa, e falta a desordem para que se confirme o ataque de nervos. A falta de confiança nas instituições de justiça é notável, tanto assim que em algumas zonas da capital do país queimam-se os miliantes. Há falta de respeito pelas autoridades porque elas não fazem o seu trabalho como deviam. Em dialogismo com Mabanza, Pedro Mayomona, membro deste movimento, escreve no seu poema, e passo a ler: buzinas de respeito morrem num esquecimento, desordeiros vemos a pútrida ordem imortal idade das leis. Ora, num outro poema de África Sonjamba, num experimentalismo, se pode notar o discurso que se propaga, estamos sempre a subir, propalado pelos média, e também a dramatização da cidade de Luanda. Este poema que está ali, interessante ver o modo como ele coloca, trabalha com a palavra subir e a palavra descer, começa com ri, e depois subir, e depois põe descer. Tanto há aqui que se transmitir um conjunto de significados a se ter em conta neste poema. O país, fruto da descrença, é um lugar de trevas e de esperança para os membros da sociedade. O espectro da Sagrada Esperança persegue o sujeito lírico de Luther Kikuyu no seu poema
como se pode ver, olhos cripados de escuridão, desolação no lugar de todos, lugar podre, lugar de espera, lugar nenhum, encontro de trevas. Bem, pelo tempo, vamos passar algumas partes. A capital, Luanda, é um cartão de visita, prova do progresso que o governo vai fazendo, mas no poema Meia Lua Anda, o eu lírico rebate essa ideia, apresenta várias Luandas, uma bonita, mostrada pelo governo ao estrangeiro, e outras Luandas sujas, lugares que começam onde termina o asfalto e ali iniciam os museques, as periferias, as zonas de risco, as zonas de risco, onde faltam algumas instituições. Bem, já a me dizerem sobre o tempo, a fome assola o país há anos. Governantes negam às vezes essa verdade, muitas vezes, mas já se ouviu registros de mortes por subnutrição no país. Pela capital, gente há que recolhe alimentos nos contentores de lixo. No poema Fotografia de Hoje, Ibinda Kayambu, ou talvez Elder Simbada, aproveita-se desse problema para dar lugar a um eu lírico que mostra estes elementos. E este poema, ele diz no poema: pão pagaio cinzento, leva poema correio intemporal. Fome é poética ilusão, ou surreal, real, idade. Vou então concluir devido ao tempo. À guisa de conclusão, mutatis mutandi, podemos dizer que dentro da instituição literária angolana há até o momento 5 movimentos vanguardistas, se olharmos para este conceito. No caso, o movimento dos novos intelectuais da Angola de 1948, as Brigadas Jovens de Literatura em 1980, o Coletivo de Trabalhos Literários, o Andange, em 1984, o Movimento Cultural Quixímbula em 1985 e o Movimento Literagres em 2015. Estes movimentos literários, de certa forma, enriquecem o sistema semiótico literário com novas tendências e deram solidez ao mesmo ao seu tempo. Por outra, assim como na mensagem A Voz dos Naturais de Angola e na Archote, a extinção da realidade angolana do ponto de vista antropológico, social, político e psicológico não fica de fora no boletim Tundavala 2, refletindo deste jeito a dinâmica da sociedade angolana num dado momento da sua existência. Obrigado.